O Brasil é uma das economias mais fechadas do planeta e convive com o desafio diário de tentar ser relevante no mundo de economia aberta, altamente competitiva e eficiente. A opinião é de Otaviano Canuto, conselheiro sênior do Banco Mundial em Washington, que ainda reclama da falta de envolvimento da sociedade brasileira na solução dos problemas do país. Envolvimento que deveria vir de sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores e de empresas. Envolvimento que não pode se resumir em apenas reclamar do governo. Otaviano, qual é exatamente a relação hoje do Brasil com o Banco Mundial? É uma relação que envolve recursos necessariamente? É uma parceria? O Brasil é importante para o banco é mais importante para o Brasil? Qual é a exata relação hoje? Eu diria que é uma relação que tende a ser cada vez mais preenchida com troca de conhecimentos. O Banco Mundial tem no Brasil um cliente importante, não apenas do ponto de vista de ter operações rentáveis, de ter operações que não têm alto risco, mas cada vez mais o Brasil é também uma fonte de aquisição de conhecimento que o Banco Mundial pode levar a outros países. Eu vou dar um exemplo muito caro a nós aqui do banco, que é a experiência do Brasil com o Bolsa Família. A experiência com o mecanismo que nós chamamos de transferência condicionada de renda, que se revelou, entre os diversos tipos de políticas de assistência social, o mais eficaz em relação ao custo. E as experiências pioneiras do Brasil e do México permitiram ao banco adquirir um conhecimento sobre elas e ajudar outros países que assim o queiram a implementar sistemas similares. O próprio banco contribuiu um pouco no início do processo do Brasil, ajudando o governo brasileiro a montar sistemas de monitoramento, a montar sistemas de avaliação de impacto, etc. e tal. E com isso o banco aprendeu e acompanha de perto tudo o que acontece no Brasil. Então esse é um grande exemplo de como o Brasil é cada vez mais potencialmente uma fonte de conhecimento para o banco. E por sua vez, o banco também pode trazer ao Brasil, dependendo daquilo que se mostrar como interessante para o governo ou para o lado não governamental, coisas que o banco aprendeu ou vai aprendendo no resto do mundo. Por isso que eu gosto de chamar o Banco Mundial de um grande beija-flor, porque sua grande virtude é polinizar conhecimento pelo mundo afora. Mas o Brasil vem beber nessa fonte ou não? Porque há críticas hoje no país e críticas severas, internas, de quem acompanha de forma até vertiginosa a realidade econômica brasileira, de que há falta de previsibilidade com relação aos grandes movimentos da economia mundial, e aí toda vez que esses movimentos acontecem, o Brasil está sempre atrás e tem que correr atrás, para tentar buscar alguma forma de ficar junto. E isso demora, isso requer atraso. Há problemas, por exemplo, de burocracia, de legislação, de compreensão do momento, de mudar um modelo econômico. Hoje nós estamos sofrendo porque o modelo se esgotou e não se começou no meio de que o outro estava dando certo, um novo modelo econômico. O Brasil tem aprendido com o Banco Mundial, tem tido eu não vou dizer exatamente a humildade, talvez essa expressão não seja boa, mas o desejo de querer saber, porque o mundo está funcionando melhor do que o Brasil na média e o Brasil em algum momento está sempre atrás. Há disposição dos técnicos brasileiros em aprender com essas experiências, não do banco, mas do mundo inteiro que o banco concentra? Certo. A despeito de, em vários aspectos, o Brasil ser um país fechado, ainda muito fechado. O Brasil é um país fechado? O Brasil é um país fechado. O Brasil é um país cujos índices de exportação e importação, cuja inserção nas cadeias globais de valor é muito pequena. É um país ainda que recorre principalmente a mecanismos de proteção comercial antigos. O Brasil, do ponto de vista comercial, é muito mais fechado do que o que poderia e que, na verdade, do meu ponto de vista, deveria ser. Agora, no entanto, verdade seja dita que, no que diz respeito a essa relação de conhecimento entre o banco e o governo brasileiro, ela vai bem. Existe uma agenda
acordada entre o governo e o Banco Mundial. O banco, por exemplo, está trabalhando, sob pedido do governo brasileiro, inclusive, examinando vários aspectos do desafio de aumentar a produtividade no Brasil. O banco fez recentemente um relatório que também foi bem avaliado no Brasil sobre as questões de educação. Eu diria, Adalberto, que as grandes restrições vêm do próprio país. São as dificuldades de transitar de modelos dentro do Brasil por conta da resistência, às vezes, de grupos de interesse ou divisões que ficam vinculadas ao modelo que já passou e que resistem a abrir caminho para o próximo. A gente está discutindo ainda modelos dos anos 80, ou fantasmas dos anos 80 e 90. Assim, é impressionante como algumas discussões que, por boas razões, por razões gerais, por razões que também se aplicam ao Brasil, já foram superadas em várias partes do mundo e que no Brasil ainda permanecem. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, as pessoas ainda pensam, frequentemente eu vejo colegas meus, economistas e outros, achando que a melhor coisa do mundo é o Brasil ter cadeias de produção densas. É o Brasil fazer tudo. É o Brasil produzir tudo dentro de uma cadeia de um determinado setor. Enquanto que não existe país no mundo que faça isso mais. E ao insistir nesse tipo de política, nesse tipo de fechar, de dar proteção para fechar os elos da cadeia, isso acaba fazendo com que os processos locais de produção deixem de se beneficiar das inovações tecnológicas que vão ocorrendo em vários dos segmentos intermediários dessas cadeias. Novas tecnologias, novos equipamentos. Enquanto que se o país tivesse maior fluidez nisso, se tivesse maior possibilidade de trânsito de mercadorias e tecnologias, os segmentos das cadeias produtivas que subsistissem no país, eles poderiam fazer coisas com maior produtividade, com maior qualidade, e o produto final seria muito melhor do que ele é hoje. Você falou sobre produtividade. Esse é um dos dramas brasileiros. Isso. O índice de produtividade brasileiro é baixo, Isso. tanto da força de trabalho quanto do resultado final. Ou seja, aí, evidentemente, a lucratividade é menor também. Não se compete ou porque falta tecnologia ou porque falta capacidade produtiva. Em número, eu estou falando aqui, nós estamos falando só em qualidade, estou falando em número. Um dos dramas é esse de querer fazer do começo ao fim ou de insistir no modelo? Você foi o ponto. Você foi o ponto. Isso prejudica... não é o único problema. E é que boa essa pergunta que você fez, porque é uma pergunta inteligente que permite, de uma certa maneira, dar em grandes pinceladas o que é que, na minha visão, subjaz a dificuldade do país já há 30 anos de recuperar uma trajetória de crescimento. Veja, o Brasil dos anos 50 até o final dos anos 70 passou por um processo sólido de transformação estrutural que tem vários traços bem similares ao que antes tinha acontecido com o Japão, ao que depois veio a acontecer nos anos 70 com os tigres asiáticos, principalmente a Coreia, e que veio a acontecer na China nos últimos 30 anos. Todos esses países tiveram em comum um seguinte processo. Transferências massivas de pessoas, de mão de obra, de atividades próximas da subsistência no mundo rural, para atividades mais modernas, em geral nas cidades, no caso desses países todos que eu mencionei, para a indústria, e um processo de transferência, de mudança de ocupação, que não requeria muita qualificação da mão de obra. Então, basicamente, com níveis educacionais não muito diferentes, essa grande parte da população passou a estar ocupada em atividades modernas, lidando com equipamentos padronizados, e o aumento de produtividade nesses países, nesses anos em que esse processo ocorre, é gigantesco. Não é por acaso que se fala em milagre em todos eles, correspondente exatamente a esse período. Foi o Brasil, é o caso da Coreia, é o caso depois da China. Pois bem,
como tudo bom na vida, tem um fim, né? A partir do momento em que se completa esse processo de imigração, para o país continuar crescendo, aí já não pode mais ser simplesmente pela simples transferência de pessoas de subsistência para a atividade moderna. Aí tem que ter mais. Desafortunadamente, o nosso processo do Brasil, se foi por um lado exitoso e realmente levantar o país a um nível de renda per capita média alta, por outro, ele teve vários defeitos. Ele não foi inclusivo, o nosso país não cuidou bem da educação da população, não teve, não foi um processo que transitou, quando ele entra em crise, para um novo padrão de crescimento, com outras características. Então, me permita só fazer um adendo. Você fez menção agora há pouco sobre o Bolsa Família. Isso. Que ainda é um assunto controverso no Brasil. Há quem aposta muito, acredita muito, aprova, há quem ainda questiona. E quem questiona não é contra porque há uma transferência de renda e tira alguém da miséria. É porque essa educação que tiraria esse sujeito da miséria e daria cidadania, inclusive com independência, Perfeito. É essa educação que é ruim. Ou seja, o dinheiro chega porque o país é rico e pode se dar esse luxo de transferir renda. Mas não é eficiente porque não dá educação boa. Ou seja, eu estaria correndo risco, segundo os críticos, de criar outra massa de dependentes do Estado numa segunda geração, numa terceira geração. O Bolsa Família é bom ou ruim, então, sobre esse aspecto? Tem dois aspectos importantes nessa questão que é fundamental discutir. Primeiro, como você bem colocou, a tarefa não estará completa enquanto não se tiver uma melhora substancial na qualidade da educação, porque no acesso à educação houve uma melhora muito importante. A gente aqui no banco, fazendo os estudos empíricos para tentar demarcar o que é que esteve por detrás da redução da pobreza no Brasil e da melhora na distribuição de renda, e o interessante é que quando a gente vai lá examinar e destrinchar e separar as atribuições dos dados, na verdade o Bolsa Família é responsável por menos de 20% da redução da pobreza. Por quê? Porque ele é um programa mais focado lá embaixo da pirâmide. Onde se encontra a melhor explicação para a queda da pobreza no Brasil é nas condições do mercado de trabalho e, no lado da oferta, a melhora nos níveis educacionais. Quer dizer, a simples elevação da escolaridade, da idade, do número de anos médios da população brasileira já fez um efeito em aumento da renda na base da pirâmide. E é impressionante quando a gente abre assim pelas faixas etárias, como a juventude já tem uma diferença enorme de escolaridade em relação aos mais velhos, a despeito de serem mais jovens, né? Então, acho que nós estamos caminhando bem no acesso à educação. E isso, vale dizer, não é uma política que pode ser imputada apenas a um governo. O país se beneficia hoje da continuidade de boas políticas de acesso à educação, com flutuações, mas já desde o período FHC. Na verdade, desde a Constituinte de 88, depois de passar da crise do período Collor, o país vem sistematicamente aumentando. É que o nível era tão baixo. Sim. Que hoje, mesmo a projeção para 2020, ainda aponta patamares de escolarização muito abaixo daquilo de outros países com a renda per capita similar ao Brasil. Mas está evoluindo. Na qualidade, você tem razão. Até porque, Adalberto, é preciso ter claro que é isso que as pessoas têm que aceitar. Esse é um fenômeno generacional. O impacto do Bolsa Família ele é imediato de redução da miséria das pessoas que recebem, mas os efeitos mesmo maiores desse programa só serão sentidos daqui a 25 anos, quando os filhos desses receptores hoje estiverem melhor capacitados a ser incorporados no mercado de trabalho. E isso está no caminho certo? Pode sempre ser melhor. Eu acho que não é por acaso que a presidenta Dilma reforçou tanto a referência à educação como
como um objetivo maior, agora no segundo mandato. Mas reduzir o valor dos Veja, gastos do Ministério da Educação. Porque isso não é necessariamente uma questão orçamentária. O Brasil, de um ponto de vista de gasto com educação, gasto público com educação, é dos que mais gasta no mundo. Isso é importante para as pessoas saberem. O dinheiro que já é gasto como proporção do produto interno bruto brasileiro, do Brasil, é dos mais altos no mundo. Não é uma questão de dinheiro, que é outra coisa atrasada que eu vejo frequentemente no Brasil. A gente não pode falar de qualquer coisa no Brasil, qualquer política, qualquer ideia. Vamos fomentar a indústria, vamos produzir energias renováveis, vamos racionalizar isso. E automaticamente as pessoas... e precisa de um incentivo, precisa de grana. Esse vício secular de achar que qualquer coisa para acontecer precisa ter o bolso molhado pelo governo. Educação, repito, o Brasil gasta um montante fenomenal, mas, a julgar pelos resultados, gasta mal. É aí onde o Brasil, voltando àquela nossa questão inicial, em princípio, sempre pode aprender mais. Assim como o Brasil é fonte de lição, ele também pode perguntar a instituições como o banco e outras que políticas foram implementadas em outras partes do mundo e que deram certo. E temos tido essa humildade, agora eu vou usar a expressão humildade sem nenhum pudor. Tá. Temos tido a humildade de aprender com outros países do mundo? Eu creio que os nossos interlocutores no governo estão abertos, eu diria isso, Adalberto. A dificuldade é na hora da implementação das coisas, mas eu vou dar um exemplo de como está bem antenado. Uma lição geral que se aprendeu dos escandinavos, mas se aprendeu também do Vietnã, ou seja, não é só uma coisa de país escandinavo, não. O Vietnã vem implementando uma reforma com sucesso nessa direção, da direção que eu vou dizer. É que os resultados da educação dependem muito do reconhecimento de méritos e do estabelecimento se não castigos, mas de atenção de acordo com a performance de professores e a performance do aluno. É por resultado. Mas isso é quase um pecado no Brasil, dizer que vai julgar alguém e vai pagar alguém por resultado. Pronto. Essa é a questão que eu creio que tem que ser mudada. Isso é uma celeuma. Mas, por exemplo, tem um caso exitoso de uma transformação, de uma praticamente revolução em termos de resultados no município de Sobral, no Ceará, Sim. que está chamando a atenção de todo mundo. Porque o município de Sobral era um desses casos horrorosos em que as crianças estavam completando quase o ginásio analfabetas. E aí, algum tempo atrás, os gestores disseram, peraí, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que você observou, os professores eram analfabetos. Se você tem professores analfabetos, como é que você pode gerar crianças alfabetizadas, né? Segundo, começaram a estabelecer incentivos associados ao resultado dos alunos. Ou seja, se alinhou os incentivos para os professores ao resultado dos alunos e os próprios alunos também. E depois de algum tempo, de repente, não por acaso chamou a atenção de todo mundo do Brasil, que acompanha os meninos de Sobral disparando nos indicadores educacionais existentes. Então, a existência eu diria, muito mais, Roberto, na resistência de grupos de interesse que estão encastelados do jeito que as coisas são e que resistem à mudança. Não é menos por falta de consciência de qual é o caminho, mas é por uma questão de resistência de grupos de interesse. E o nosso país... O nome disso é atraso, não é? O nome disso é atraso, o nome disso é... digamos assim, colocar o interesse do grupo acima dos interesses do país. Sindicatos fazem isso com muita frequência. Sindicatos patronais e de trabalhadores. Aliás, ninguém tem a prioridade, porque esse é um comportamento
Eu quero voltar, inclusive, a uma questão que você mencionou, que era importante para a produtividade. Essa resistência à mudança, esse entrincheiramento de interesses, por detrás de práticas e por detrás de regras e de leis e de mecanismos que são um atraso, eles acabam reforçando a dificuldade do Brasil crescer porque eles tiram produtividade. E eles se expressam no seguinte, veja. O Brasil, o Banco Mundial, faz já há mais de 10 anos um trabalho que eu reputo muito interessante, que é o seguinte. A gente pega a vida de uma empresa, entre o nascimento da empresa, a criação, o registro e a eventual morte, a falência, o fechamento. E a gente divide a vida de uma empresa em 10 dimensões. Entre abrir e fechar, tendo no meio ter acesso à energia, contratar alguém, demitir alguém, resolver pendências judiciais sobre contratos com outras empresas e assim por dentro. A gente, né? E aí o banco pega em mais de 180 países e contrata empresas locais para reproduzir os procedimentos exigidos em cada um desses países para cada uma dessas dimensões. E é claro que isso é sempre uma média, é uma simulação, não é média, é uma simulação. Às vezes varia dentro do mesmo país, mas ele dá um indicador de quão difícil é você ser um empresário e gerir uma empresa em cada um desses países. Olha, com exceção do indicador ter acesso à energia, é ter acesso, e hoje nem mais é ter acesso barato, não é? Só ter acesso, o Brasil vai bem. No resto, o Brasil é dos piores no mundo. Para você obter uma licença de construção no Brasil, isso se aplica aos 3 níveis de governo, federal, estadual, municipal. Para você, o tempo que você, em geral, precisa gastar para obter uma licença de construir no Brasil, é o triplo do tempo da Argentina, do Chile, de outros países, para não falar dos países da OCDE. Ora, construção é um componente importante do investimento bruto fixo das empresas. Porque uma coisa é comprar equipamento para aumentar na margem ali a empresa, outra coisa é você querer ampliar a escala da sua fábrica, fazer uma outra fábrica, aí você tem o conteúdo de construção, ele é, em qualquer parte do mundo, um componente importante de investimento. Com o custo que é a construção no Brasil, e com as dificuldades, e com o tempo que você gasta, na verdade, recursos empresariais que podiam ser utilizados para comprar equipamentos, mais equipamentos, para botar dinheiro para treinar funcionário, etc. e tal, é gasto com construção. Deixa eu dar outro exemplo, que é o exemplo clássico e está bem reconhecido no Brasil. O tempo para pagar impostos. Não estou falando aqui da carga tributária, não estou falando aqui do volume de impostos que as empresas pagam, não. Estou falando do tempo. Do tempo. Ou seja, do número de mão de obra, de gente que a empresa tem que contratar para fazer a tarefa burocrática de pagar impostos. E no Brasil é absurdamente, mais do que o quádruplo dos nossos vizinhos, para não falar dos países da OCDE. Tudo isso acontece em todas essas dimensões da vida da empresa. Tudo isso significa que o país paga um preço. Não é só as empresas que pagam um preço. As empresas pagam um preço porque fora da planta de produção, ou fora do portão da fazenda, como gosta de dizer o pessoal da agricultura, tem esse custo Brasil que prejudica a competitividade da empresa, porque ela tem que botar no preço, aí fica mais difícil competir com os estrangeiros, não apenas isso. Mas para o país ela também tem um desperdício, uma perda de produtividade, porque se trata de gente talentosa, se trata de recursos materiais que poderiam estar sendo utilizados de maneira mais produtiva e que são utilizados para enxugar gelo, para fazer coisas que não agregam valor. Pois bem, 2 coisas que me espantam, e aí vai uma indireta para os nossos patrocinadores aqui. Me espanta como é que essa agenda não é assumida com mais
virulência pelo próprio setor privado. Uma possibilidade é o seguinte: as grandes empresas têm menor preocupação com isso. As grandes empresas botam no preço e diluem na escala de sua produção. Só as pequenas empresas que têm mais dificuldade de lidar com essa dificuldade de fazer negócio no Brasil. Então, a concorrência no Brasil, ela é prejudicada. A gente poderia ter mais concorrência, poderia ter mais os benefícios de uma economia de mercado funcionando plenamente, não fossem esse custo elevado de fazer negócio no Brasil. Agora, quem está lá dentro, eu me lembro das dificuldades, por exemplo, quando eu passei no governo, e um projeto que a gente achou que ia ser um maná, né, ia ser fácil, que era a reforma da lei de falência. E impressionante como na hora que o projeto chegou na praça, embora não aparecesse nenhum artigo contrário em nenhum jornal, as emendas parlamentares cresceram e o processo demorou. Por que a gente resiste tanto à mudança? Porque tem gente que ganha dinheiro do jeito que a coisa é. E muito. Então, o país paga um preço. Paga um preço pelos privilégios de alguns grupos. O senhor sabe que na Revolução Francesa, segundo os historiadores, a percepção maior, diferentemente do que as pessoas imaginam, que decidiram cortar a cabeça da realeza, não é porque o povo era oprimido, é porque o povo não tinha sequer condição de ir adiante sem ter que passar pela realeza. Daí, eliminaram a realeza e a França se tornou o que é. De forma evidentemente metafórica aqui, no sentido figurado, precisa cortar a cabeça desses órgãos ou governos que tentam domar a sociedade e deixá-la num canto sem que ela possa avançar sozinha? Tudo passa por Brasília nesse país, não passa? Ou por alguma associação, por algum... Desafortunadamente, essa dependência continua grande e eu vejo duas coisas aí. Quanto mais transparência tivermos sobre as coisas, sobre as diversas dimensões da gestão pública, quanto mais debate tivermos sobre quem beneficia e quem perde, de acordo com qualquer coisa no que diz respeito às políticas públicas, maior será a probabilidade de que a própria população empurre sua classe política a fazer a mudança. Eu sou um profundo crente nisso, porque é a única maneira de sair desse imbróglio. E o que se estende também, já que falamos tanto aqui dos desperdícios de recursos materiais e humanos que decorrem dessa péssima condição de fazer negócio no Brasil, isso vale também para um pedaço importante do PIB brasileiro, que é o gasto público. Esses mesmos problemas a gente vê também no gasto público. Embora tenha ocorrido enorme avanço na última década no que diz respeito à informatização de processos de concorrência, no que diz respeito a estender o manejo de licitações de maneira mais aberta para volumes menores de compras, etc. e tal, ainda tem muito o que fazer nisso. Bom, nós estamos vendo as dificuldades agora naquilo que diz respeito às denúncias atendentes à Petrobras e tal. Né? Temos margem para evoluir nisso. Os indicadores apontam para um resultado do gasto público que poderia ser muito melhor para cada unidade de real gasto pelo setor público, por simplesmente se tivermos processos mais transparentes e processos com melhor prestabilidade de contas. Porque aí os desvios são menores, os desperdícios são menores e assim por diante. Essa é uma agenda que também tem que ser avançada. Porque isso vai quebrar alguns ovos para poder fazer o omelete. Não é? Da mesma maneira, eu quero crer que está mais que passado o momento de passar um pente fino nas diversas caixinhas do gasto público brasileiro e olhar assim, olha, vamos abrir a caixinha aqui. E aí não é coisa genérica, não. Tem que pegar cada uma das caixinhas e dizer, olha, isso aqui se justifica por razão de pobreza extrema? Sim, ok, então guarda. Isso aqui se justifica por necessidade para dar aporte
a investimento em infraestrutura, porque é um gargalo importante hoje sobre a produtividade brasileira? Sim, então guarda. Não, então vamos rever isso aqui. A mexida que foi feita, por exemplo, agora no seguro-desemprego, que foi um grande começo, um ponto importante. Das novas medidas Pois do Ministério da Fazenda. Que estavam em estudo já no período anterior. Olha, para corrigir absurdos. Como é que um país em pleno emprego, como o Brasil tem estado nos últimos anos, e com seguro-desemprego explodindo, é impossível. Tem coisa errada aí. E, de fato, tem. O privilégios em termos de pensões, o ex-ministro Delfim Neto é o que costumava sempre brincar com isso, dizendo, olha, eu tenho 80 e tantos anos e, meu Deus, e estou sempre cercado de jovenzinhas de 20, 22 anos querendo casar comigo. Claro. Uma jovenzinha de 20, 22 anos casa com o cara de 80, como é inevitável na vida, daqui a pouco o de 80 passa para outra, e aí a jovenzinha herda uma pensão para o resto da vida dela. E a pensão fica. A pensão fica. O gasto também. É claro, e tudo isso, não existe almoço grátis, quer dizer, isso, alguém paga por isso, né? Quem paga impostos e assim por diante. Eu estou dando um exemplo de como tem provavelmente uma margem de passar o pente fino, mas aí não nos enganemos. É uma luta dura, porque cada um dos beneficiários de cada uma dessas coisas que estão lá, por inércia, por tempo, vai resistir bravamente a qualquer mudança. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre esse ponto, sobre quebra de privilégios ou direitos, enfim, o nome depende, alguns são direitos de fato, outros não. O Brasil tem, a deficiência social brasileira, essa desigualdade social brasileira, é muleta para tudo, para impedir... Sim. Pagar alguém porque um professor se trabalha mais e melhor, ele tem que ganhar mais do que o colega do lado. Sim. Mas não, isso é injusto. Todo momento é alguma coisa injusta no país. Ou para fazer grandes mudanças, a desigualdade social é muleta para tudo? Sim, sim. É porque está provado que a desigualdade cria um caldo de cultura para populismos, para vendedores de ilusões. Nós temos visto isso no Brasil. Eu moro no Brasil há muito tempo. Aliás, aumentou. Felizmente, Adalberto, me corrija se a minha percepção não for a mesma sua, mas eu, ao mesmo tempo, verdade seja dita, o país mudou muito nesses últimos 15 anos. Eu sou de Sergipe, eu sou de Aracaju. E venho de uma família de classe média baixa. Meu pai era um funcionário público, um desenhista funcionário público. E, na época, um dos meus grandes... Eu passei a minha adolescência toda sonhando me mandar dali, porque eu via nos meus olhos uma estratificação social que era visível no comportamento das pessoas. De um lado, a tendencial... Estou falando aqui em termos genéricos, os indivíduos são diferentes, mas, no geral, os meus colegas de escola de estrato superior de renda, eles eram todos arrogantinhos, criados com mucamas, era uma postura. E a maior parte dos meus colegas de renda eram todos, sabe, aquela coisa humilde, meio que aceitando, sendo obrigados a aceitar como natural a disparidade de renda, a disparidade social. Aquilo influenciou muito a mim, se eu quero ir embora disso, e fui embora. Fui embora quando pude. Morar no Canadá, enfim, é outra história. A minha grata surpresa, quando eu voltei, quando eu vim para cá, para o Banco Mundial, que eu passei a ter a oportunidade por um tempo de voltar a viajar para o Brasil, eu já vi as coisas diferentes, já vi as pessoas de baixo olhando nos olhos. De aumento da altivez. De aumento da altivez. De se reconhecer cidadão. De se reconhecer cidadão. E de empoderamento, como se usa muito aqui fora. Isso tem a ver com a elevação de sua renda, e aí, estatisticamente, é impressionante como, de fato, embora a taxa de crescimento média do Brasil
de 2004 a 2011 tenha sido algo em torno de 4,5% ao ano, na verdade, a renda da base da pirâmide cresceu a um ritmo chinês de 7%, 8%. Os sinais são evidentes. É claro que os índices de concentração de renda, é claro que ainda os níveis de renda na base da pirâmide tem muito que melhorar, mas já é uma melhora substancial. Tem uma mudança importante de postura. Eu estou apenas atenuando uma observação que você fez que é correta, que certamente a distribuição desigual não ajuda, ela atrapalha. Porque ela justamente não dá o empoderamento às pessoas de baixo, aos beneficiários das mudanças, a exercer a pressão pela mudança. Bom, deixa eu entrar na história da pressão pela mudança, se o senhor me permite. Só fazendo aqui uma introdução. Não que o passado tenha sido melhor. A elite brasileira, do ponto de vista sociológico, nunca foi um exemplo de comprometimento com o país. Isso. Desde os barões do café, os portugueses que mandavam lá, enfim, isso não havia tanto envolvimento, sensação de pertencimento. Quando eu tenho essa classe mais baixa ascendendo, porque ascendeu economicamente, e isso, é evidente, é bom, acho que desde a estabilização da economia ou da redemocratização, começa lá, o ex-presidente Fernando Henrique disse que a estabilização da economia jamais seria possível se não fosse dentro de um país democrático, ou seja, se tinha uma coisa mais importante que a outra, a redemocratização foi muito mais do que as medidas subsequentes que vieram. Mas as pessoas que estão ascendendo não estão replicando um modelo que ainda não deu certo, ou seja, todo mundo exige tudo e oferece pouco para o Estado, eu estou dizendo para a nação, ou seja, todo mundo reclama direitos, mas não quer falar de deveres, independentemente da classe social? Eu acho que é uma observação muito aguda e é um aspecto cuja mudança vai ocorrer mais lentamente. Mas ela também está ocorrendo. Uma das facetas interessantes dessa expansão da renda da base da pirâmide é a emergência de um novo grupo de empresários no Brasil, médios e pequenos, empresários que estão se beneficiando dessa base da pirâmide e que vêm da base da pirâmide. Tem uma nova... e esse pessoal que está vindo novo, ou inclusive empresários que já estavam lá antes de 15 anos atrás, mas que cresceram principalmente nos últimos anos, eles têm uma mentalidade muito diferente em relação à mentalidade patrimonialista comum mais em grandes empresas do passado, que cresceram, que se nutriram, mamando e tendo relações muito estreitas com o Estado. Você vê isso na linguagem e nas ideias apresentadas, nas propostas, das novas lideranças que aparecem nas instituições patronais. Pois bem, essa nova safra de empresários, principalmente os empresários que estão vindo de lá de baixo, têm outra mentalidade. Esses, pelo contrário, estão se vendo como exitosos por conta do seu esforço. Esse pessoal já vai ter uma agenda crescentemente... Ou seja, não é o Estado provedor, é resultado de trabalho. Isso, é o Estado de trabalho. Individual, coletivo do grupo, é isso. E o Estado tem que me dar, está obrigado a prestar contas a mim do que é que ele, com o bem, ele está gastando ou não, o imposto que eu pago, que é muito e tal. Você percebe já essa mudança de mentalidade? Tocaduto, me permita provocar-lhe perguntando como é que eu insisto de que eu preciso pagar mais quem trabalha mais e melhor, ou seja, diferenciar salário, não é porque todo mundo é funcionário público da mesma carreira, com o mesmo tempo tem que ganhar a mesma coisa, sobretudo na área da educação, que é um assunto quase proibitivo, né? Não se pode falar desse assunto. Como é que eu mexo não só no valor da carga tributária, mas nesse tempo que eu gasto para ter uma relação limpa com o Estado? Há especialistas que dizem que no Brasil se sonega não só pelo valor do imposto, se sonega porque o sujeito não tem condição de pagar alguém que vá fazer o trabalho para ele, porque ele não, ou ele produz ou ele cuida da receita, da relação com a receita. Onde é que eu entro? Como é que eu mudo essa realidade? Objetivamente, no curto prazo. No curto prazo vai se ter que ser seletivo.
Por quê? Porque a dificuldade com a melhora, para melhorar o ambiente de negócio no Brasil, é que cada uma dessas dimensões, primeiro, o buraco é muito grande, segundo, tocar em cada uma dessas dimensões, desses pedaços, é algo que envolve capital político, que envolve negociação, é uma luta muito grande. É difícil tentar enfrentá-las todas ao mesmo tempo. Então, acho que é interessante selecionar aquelas cujo resultado teria um impacto muito maior. A reforma tributária é uma delas. A reforma tributária pode permitir um ganho imediato em termos de economia, de mão de obra e de recursos materiais, se por exemplo, se trabalhar dois tributos, que são o ICMS e o PIS/COFINS. Isso é um ganho. Ao mesmo tempo, na medida em que lidar com a reforma tributária, eu creio que isso pode se dar também em simultâneo com uma revisita a vários aspectos práticos do funcionamento da regulação do mercado de trabalho, que podem facilitar o investimento empresarial em educação. Hoje, por exemplo, se um empresário quiser investir, pegar uma parte do dinheiro e investir em treinamento de seus empresários, o empresário corre o risco de ser autuado como pagando salário disfarçado. Não por acaso... Entra numa rescisão contratual, inclusive. A Justiça Trabalhista vai mandar pagar esse valor. Pois é. Você não quer investimento na educação do funcionário. Pois é. Porque diz que aí a interpretação é que a empresa está pagando disfarçado, sem chamar de salário, etc. E tal. Resultado. O Brasil está, em relação a todos os países comparáveis com o Brasil, é o país onde o investimento em treinamento de mão de obra pelas empresas é o menor. Porque não vale a pena treinar lá. Na empresa faz a conta do risco. Por conta do risco de você ser autuado, de você ser considerado estar fazendo uma falcatrua. Mas se a empresa investe menos, ela vai deixar de fazer algum produto de maior valor agregado porque ela não conseguiu preparar o funcionário ou importar a mão de obra. Isso é verdade. Isso chama-se desastre. É um dos fatores por detrás da baixa produtividade brasileira. Então, eu diria que, dentre a agenda do custo de fazer negócio no Brasil, um segmento que certamente daria um ganho muito grande seria o da reforma tributária e dar uma olhada na legislação trabalhista. As coisas estão maduras hoje, eu diria, porque já se tem anúncios de parte a parte, ou pelo menos é o que eu leio nos jornais, eu que acompanho daqui, e ao conversar com as pessoas, de que, por exemplo, acordos entre as partes num processo de negociação devem prevalecer em relação a regras rígidas. Isso já será uma avanço, mas isso tem que ser reconhecido para ser incorporado nas normas, nas práticas e no cálculo das pessoas num processo de negociação. Então, acho que eu elegeria tributos e regulação trabalhista como duas áreas onde reformas nesse momento dariam um grande ganho imediato. Mas isso está longe de exaurir a pauta. Mas uma vez começando um negócio desse, sabe, aí ganha esse momento. E como é que eu convenço, se é que há uma fórmula, para que merecimento tem que ser mais bem remunerado? Ou seja, todo mundo não pode ganhar igual, sendo que produz de forma diferente. Exatamente. Porque no mundo privado isso acontece. Exato. Educação, saúde, também é um caso de saúde. Acho exatamente, que é a mesma coisa as duas saúde. áreas. É preciso vontade política, é preciso conscientização. Vontade política é coragem política para... não é? Isso, porque tudo isso envolve capital político, né? Isso envolve se defrontar com campanhas contrárias daqueles afetados, mexida influência via Congresso daqueles que se vejam perdedores, né? Quanto maior conscientização e discussão tiver e consciência dos votantes, será mais fácil esse processo, porque aí dá força a quem for liderar. É uma questão de maturidade do próprio país. Eu sou otimista porque
eu vejo cada vez mais referências a isso. E mostrando resultados. Essa experiência que eu mencionei de Sobral, por exemplo, quanto mais se falar sobre ela, maior vai ser a pressão sobre a adaptação em outros lugares. A comparação constrange e incentiva. Por exemplo, eu mencionei, eu não me lembro se eu mencionei, mas a administração por resultados em Minas Gerais foi reconhecida aqui, por exemplo, pelo banco como um grande avanço. E dentro do Brasil também. Não por acaso, o governo de Pernambuco começou a introduzir... Deixa eu só colocar um ingrediente. O governo federal era do PT, o governo estadual de Minas era do PSDB, e quando o Pernambuco entrou também era um partido da base, mas que já estava indo para a oposição. Ou seja, a questão política não interferiu tanto. Não. Na hora de se reconhecer competência. Não. E nem deve. Resultados, quer dizer, quanto mais se introduzir uma cultura de resultados, de indicadores que permitam avaliar como correto é fazer isso ou aquilo, mas menos importante é a divisão de linhas políticas se tornará. Porque aí o eleitor e, portanto, indiretamente, os eleitos vão estar mais preocupados em mostrar resultados do que qualquer outra coisa. Eu queria realçar, por exemplo, uma coisa boa feita em Pernambuco, operando com o Banco Mundial, que foi políticas de reforço à questão da igualdade de gênero em Pernambuco. Que é um tema muito caro para mim, porque, inclusive, quando eu era vice-presidente, do meu leque eu gerenciava 700 economistas do banco que lidavam com os países clientes do banco, e tinha áreas como comércio internacional, tinha áreas como gestão do setor público, gestão macro, políticas de dívida pública, mas tinha também igualdade de gêneros e crescimento econômico. Porque o que nós observamos pelos nossos estudos empíricos aqui no banco, é que essa questão da desigualdade de gênero, ela é ruim não apenas em si mesma, não apenas como um objetivo humanitário que não é atendido, como ela é também ruim economicamente, ela faz mal à economia de um país. Tem um desperdício enorme de recursos que o país incorre quando ele é desigual no tratamento entre homem e mulher. E interessante que parte da queda da pobreza no Brasil, parte da redução da desigualdade tem a ver justamente com a melhora nas condições de acesso das mulheres ao mercado de trabalho no Brasil. O Brasil eu até escrevi com um colega um trabalho estimando quanto o crescimento econômico do Brasil se beneficiou da melhora na igualdade de gênero. Essa é uma coisa boa que, em alguns aspectos, a gente tem que mostrar para o mundo. Estamos longe de chegar lá no resultado, mas a igualdade de gênero, pelo menos nós não fazemos feio em relação a muitos de outros países em desenvolvimento. E é uma questão economicamente importante. E, aliás, não é por acaso que o Bolsa Família, o dinheiro é dado para a mãe. Isso vem... Que começou, se não me engano, essa coisa de privilegiar na hora de entregar um benefício para a mulher, foi na distribuição de casas, casas populares no governo de Mário Covas em 95, 96. Para ser justo... Porque ela não podia, porque ela não venderia a casa por causa dos filhos, mas o pai vende a casa. Essa foi uma experiência exitosa, mas já tinha também, na mesma época, porque esse é um mesmo grupo. Eu, inclusive, olho para eles e vejo como técnicos comprometidos com a causa. E esse comprometimento deles com a causa é muito mais importante do que a filiação partidária. Tanto é que tem uma continuidade muito grande nessas políticas sociais brasileiras, e isso tem sido bom para o país. Mas, na verdade, a grande origem está em algumas pesquisas que foram feitas, o que eu vou dizer é importante. Sim. Comparando casas em que o pai tinha o controle do dinheiro e em que a mãe tinha o controle do dinheiro. Isso nos anos 90, no começo dos anos 90. E o que se revelou nessa pesquisa é o seguinte:
Nas casas onde a mãe manda no dinheiro, os bebês eram mais altos e eram 20% mais sadios e mais gordos. Ou seja, isso é dado estatístico. Estou dizendo isso aí, ó. As mulheres são melhores do que nós. Elas são mais responsáveis com os filhos. Isso ficou comprovado estatisticamente, que a alocação dos recursos familiares era melhor no que diz respeito à saúde e ao futuro das crianças, saúde, quando o dinheiro ia para a mulher. E isso é o que passou a orientar as políticas sociais a botar o dinheiro na mão da mulher. Uhum. Isso faz uma diferença enorme. Começo dos anos 90. Começo dos anos 90. Dr. Canuto, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela gentileza. Prazer meu conversar contigo. Não, foi ótimo. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela gentileza.